Eu já disse que todas as iniciações não são iguais, são diferentes nas mais diversas nações. Eu já falei sobre Orimeji, eu já falei de fazer o orixá errado na cabeça das pessoas. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a minha tradição, o Nagô. Vamos falar sobre iniciações no Nagô. Olá, meu nome é Moncler, eu sou de Airá, sou do Palácio de Ansan e sou do Nagô. Em qualquer tradição, ela é feita para se colocar o recipiendário, a pessoa que está sendo iniciada, né, o iniciante, em contato com as energias sutis que existem naquela tradição. Eu estou falando de todas as tradições. Um exemplo é a maçonaria, o rosacrucianismo, essas tradições filosóficas que não são categoricamente religiosas, mas são filosóficas. Tanto que eu faço parte de algumas fraternidades dessas, né, que elas são filosóficas, e tenho a minha religião e sou babalorixá. Então isso não influencia em nada, as pessoas precisam ter conhecimento e parar de falar. Nossa, mas o cara tem não sei quantas iniciações Não, isso não influencia nada. A busca é individual de cada um e ninguém tem o direito de se meter nela. Então, eu fui iniciado na maçonaria, fui iniciado no rosacrucianismo e fui iniciado na magia. Tudo isso a partir dos meus 21 anos de idade e muito novo. Então, eu participei ativamente dessas fraternidades durante muito tempo da minha vida, continuando com a minha vida religiosa, que era dentro do candomblé. E isso nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhuma interferência de uma para outra. Bom, então vamos lá. Nessas tradições existe essa iniciação que é para colocar o recipiendário em contato com as energias sutis daquela tradição. Também, né, um dos pontos da iniciação, na maioria das tradições, é trazer um equilíbrio, a igualdade perante todos. Ou seja, aquele que está iniciando, aquela pessoa, né, o iniciador, ela inicia ela para que ela futuramente possa ser um sacerdote, uma sacerdotisa e também iniciar outros e tudo mais, né? Seria para ser esse o caminho, né? O caminho iniciático de cada pessoa. E a partir disso a gente consegue ver que essa questão da igualdade é muito importante em algumas tradições. E por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos falar da minha tradição, do Nagô Ebá, a Nagô de Pernambuco. Pelo menos na época que meu pai foi feito e a tradição que ele passou para mim e que a gente vem vivendo dentro do Palácio de Ansan é a seguinte: todo iniciado tem sua iniciação igual. E aí eu analisando profundamente isso, eu consegui enxergar esse ponto da igualdade que existe em muitas tradições dentro do próprio Nagô de Pernambuco, do Nagô Ebá de Pernambuco, do Moçambique, do meu pai. Consegui ver isso muito forte, latente ali nessas iniciações. Essa questão da igualdade está latente nas iniciações em Pernambuco. Vamos começar pela história certinha. Meu pai foi iniciado em 59, mais ou menos. 1959 por Mané Dodê, em Recife, que fazia parte de uma grande casa em Pernambuco. E ele iniciou o meu pai, babalorixá, era o babalorixá da casa, mas não o meu babalorixá, porque eu sou filho sanguíneo dele. Então, ele era o babalorixá da casa, mas não era meu babá de santo. Era porque ele zelava, mas não foi quem me iniciou.
Então, meu pai, que foi iniciado mais na década de 50, veio para São Paulo em 60 e alguma coisa, e em 73 ele montou a casa aqui, o Palácio Yansan aqui em São Paulo. E nós iniciamos todas as pessoas da mesma forma. Porque na minha tradição, no Nagô que eu conheço, não existe Ogã, não existe Eked, não existe isso. Todas as iniciações são iguais. Tem a pessoa que bate? Claro que tem. É a pessoa que tem um ouvido mais musical. É a pessoa que tem aquele desenvolvimento para aquele tipo de trabalho. Tem a pessoa que cuida dos orixás? Sim, é uma coisa até natural. Quase como o Meked e algumas iás dentro do nosso culto, ela já tem a tendência de cuidar, segurar o orixá, leva, não sei, e por aí vai. Mas isso não impede que ela tenha transe ou não tenha transe. Isso não impede que o Ogã, aí no caso, que chamam de Ogã, mas não é, a pessoa que bate, tenha transe ou não tenha transe. E não impede que nenhum dessas pessoas seja um sacerdote ou uma sacerdotisa no futuro. Se tiver no caminho dela, é óbvio. Porque é o caminho, o orixá define o caminho de cada pessoa. Tem pessoa que não é para ser. Tem pessoa que não é para ter casa. Mas tem pessoa que é. Então, dentro da nossa tradição, existe esse princípio da igualdade que existe na maioria das tradições iniciáticas. E por que eu estou falando isso? Porque na Bahia, no candomblé conhecido, no Queto, em algumas outras nações, não tem. E eu não estou querendo aqui falar para falar mal, etc. Não, é diferenças de tradições. Não estou falando mal de tal tradição ou de outra. A minha tradição é dessa forma. As outras, não. Então, ou seja, o Ogã é confirmado, a Eked é confirmada porque ela não tem transe, né? É afirmado que ela não tem transe, então ela é confirmada. E no Palácio de Yansan, desde que eu me conheço por gente dentro do Palácio de Yansan, eu nasci, fui criado dentro, pelo menos desde os anos 80, que é o que eu lembro mais ou menos, 79, 80, já me lembro. Desde essa época nunca foi suspenso nenhum Ogã na minha casa. Não existe suspensão e não existe confirmação. Todos os Ogãs e todas as Ekeds foram raspadas. E os Ogãs, o que chamam de Ogã, viravam em cima do couro. Davam santo em cima do couro. Meus tios que me ensinaram a bater ilu, meus tios que me ensinaram muita coisa, e meu pai foi complementando os ensinamentos com algumas coisas, outras pessoas da casa foram complementando esses ensinamentos. Então cada um tinha claro, que uma função, mas não é uma função iniciática, não é algo que vai aprender a pessoa vai ficar o resto da vida como aquele iniciado. Não, é totalmente diferente. Essa questão da igualdade dentro do Nagô é o que me faz amar mais ainda e sempre querer ficar dentro do Nagô. Não que os outros sejam ruins, etc. Não, são cultos diferentes, tradições diferentes. Mesmo dentro da mesma tradição, as pessoas tinham os métodos diferentes de iniciar. Cada casa, às vezes da mesma tradição, tinha a sua forma de iniciar. Então a gente tem que parar de ficar achando que só o nosso é correto e tentar ter uma visão mais ampla, principalmente de culto, de tradição e de rituais. Quando fui iniciado em 1985, com 10 anos de idade. Eu saí vestido de orixá, pé no chão, não saí de terno, não saí de nada disso. Na nossa tradição não tem Ogã, então a gente não tira confirmado de terno sem raspar. Todos saem de orixá. Se o filho é de Oxum, ele sai de Oxum. Se o filho é de Xangô, ele sai de Xangô, pé no chão. E sem sapato, sem terno, sem nada. Então nossa tradição é assim. Sempre foi assim e sempre vai ser. Nossa tradição, ela carrega dentro do DNA das iniciações a igualdade. E isso não é falando mal de outra tradição, ou disso ou daquilo. Não, isso é colocando o que é a nossa tradição. Logicamente que as pessoas têm uma grande mania de julgar o que é diferente do deles. Somente o meu é o bom.
Somente o meu é o correto. Então não é candomblé. Claro que é candomblé, é nagô. A gente fala Yorubá e as casas em Pernambuco falam Yorubá. O Yorubá de Pernambuco foi bem preservado. Essa tradição tem como base a iniciação igualitária a todos. É isso. Eu vou tentar falar um pouco mais de algumas coisas da nossa tradição, explicar um pouco mais, mas dentro do possível, porque também existem muitas pessoas falando o que não deveriam falar por aí. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conservar. Quem quer conhecer a minha tradição a fundo, venham, conheçam, visite, se iniciem, né? Entrem na tradição para conhecer a fundo. Termino aqui com um poema de Fernando Pessoa, que o poema é Iniciação. Não dormes sob os cipestres, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes, que encobre teu ser profundo. Vem a noite que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa. Segue sem capa no ombro, com um pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada despetem e deixam-te nu. Não tem vestes, não tem nada. Tem só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despetem mais. Teu corpo cessa a alma externa, mas vê que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás mortos entre cipestres. Neófito, não há morte.